Estou mexendo lentamente na omelete fria com meu garfo enquanto Per fala sobre seu novo projeto. Outro aplicativo inútil que supostamente mudará o mundo do conteúdo digital. Como se o mundo precisasse de outro aplicativo como esse. Braxton concorda com um olhar de conhecedor e ocasionalmente insere palavras como monetização e público-alvo. Eles acham que eu não sei do que estão falando. Sou consultor tributário há 42 anos. Eu sei mais sobre dinheiro do que eles jamais saberão. Pai, você está me ouvindo? Per olha para mim com uma irritação que ele nem tenta mais esconder. Claro, querida, respondo, olhando para cima. Você quer criar outro aplicativo de compartilhamento de fotos com filtros? Per revira os olhos. Ela tem 38 anos, mas em momentos como esse, ela parece uma adolescente mal-humorada. Não são só filtros, pai. É uma tecnologia revolucionária de inteligência artificial que transforma conteúdo visual em falhas de ignição. Deixa para lá. De qualquer forma, você não entenderia. Talvez. Concordo, empurrando meu prato para longe. Na minha idade, é difícil acompanhar todas as coisas novas. Braxton sorri indulgentemente e pisca para Per, pensando que eu não vou notar. Tenho 77 anos, mas não sou cego nem surdo. Ainda não. Como está seu investimento, Errol? Braxton pergunta, mudando para um tópico que realmente lhe interessa. Foi um ano difícil para o mercado. Estou bem, respondo brevemente. Beatrice sempre dizia que quanto menos pessoas souberem sobre seu dinheiro, melhor, especialmente parentes. Estamos preocupadas com você, pai, diz Per num tom que deveria soar atencioso. Você está sozinho aqui em uma casa tão grande. E todas essas contas, investimentos, declarações de impostos. É tão complicado. Lembro que eu fiz declaração de imposto de renda quando você nem era vivo. E ajudou outras pessoas a fazê-lo nas 4 décadas seguintes. Sim, mas agora é diferente, ela insiste. Tanta legislação nova, plataformas online, segurança cibernética. Braxton poderia ajudar. Sabe, ele trabalha com planejamento financeiro. Braxton concorda com a importância de um homem que vende planos financeiros prontos para famílias comuns, mas se considera um segundo Warren Buffett. Conheço um bom consultor financeiro, Errol. Poderíamos marcar um encontro só nós 3 para ter certeza de que está tudo bem. Traduzindo, isso significa que queremos saber quanto dinheiro você tem e quando podemos obtê-lo. Obrigado, mas meu velho amigo Lloyd está me ajudando com isso. Ele trabalhava em um banco, eu respondo. Os rostos dos meus convidados escurecem um pouco. Eles não gostam do Lloyd. Ou melhor, eles não gostam que eu tenha alguém em quem confio além deles. Lloyd bufa para Braxton. O velho que mora no condomínio perto da Bahia. Errol, com todo o respeito, ele vai precisar de um guardião em breve. Ele tem 79 anos, eu digo. Apenas 2 anos mais velho que eu. Exatamente. Braxton acena significativamente e ele e Per trocam olhares. Às vezes acho que eles esquecem que estou sentado bem na frente deles ou simplesmente não se importam. Beatrice nunca deixaria que falassem comigo daquele jeito. Mas Beatrice se foi. Olho para a foto na parede. Foi nossa última viagem juntos, há 3 anos. Uma praia em Santa Cruz. Beatrice, com seu chapéu de palha de abas largas, sorri para a câmera. 2 meses depois daquela foto, descobrimos que ela tinha câncer. 6 meses depois, ela se foi. Pai. A voz de Per me tira das minhas memórias. Você está aí de novo. Desculpa, querida. O que você estava dizendo? Eu estava dizendo que talvez fosse uma boa ideia redecorar esta casa se você fosse ficar aqui, ela repete com um toque de impaciência. Está tão ultrapassado. Olho ao redor da sala de estar. Beatrice escolheu cada detalhe. A cor das paredes, azul claro, como o céu da manhã, ela disse. As cortinas grossas para proteger do sol. O sofá confortável onde assistíamos a filmes às sextas-feiras. Gosto das coisas aqui exatamente como elas são. Parece bom para mim, eu disse. Este sofá tem 100 anos. Per bate a mão no braço da cadeira desafiadoramente. E o carpete precisa ser substituído. E de qualquer forma,
Você precisa de algo menor. Por que você precisa de 4 quartos? Essa conversa se repete toda vez que eles vêm. A casa em Foster City que Beatrice e eu compramos há 30 anos agora vale várias vezes esse valor. Ótima localização, perto da Bahia, terreno espaçoso. Eu sei que Perry Braxton já calcularam quanto podem ganhar por isso. Gosto do espaço, eu disse. E as memórias? Você pode levar as memórias com você, Perry insiste. Mais escadas e cômodos grandes que precisam ser limpos só causam problemas. Você poderia se mudar para mais perto de nós. Há ótimos condomínios para idosos. Para os mais velhos, que educação! Eles não são mais chamados de casas de repouso. Estou bem aqui, digo firmemente. E contratei a Ela Lanar para limpar. Ela vem 2 vezes por semana. Isso é um desperdício de dinheiro, Braxton responde imediatamente. Em um condomínio, a limpeza está inclusa na mensalidade. Eu sei do que se trata. Eles querem que eu venda a casa, me mude para um pequeno apartamento em uma comunidade de aposentados ativos e lhes dê a diferença. Para proteção, é claro, e para um investimento sólido. Vou pensar nisso, digo para encerrar a conversa. Per concorda satisfeita, interpretando minhas palavras como concordância, embora eu diga isso todas as vezes, e em cada uma delas nada muda. Braxton olha para o relógio. Temos que ir, querida. Temos uma reunião às 3. Eles sempre vão embora antes que o ponteiro das horas faça uma volta completa. Eles chegam com uma caixa de brownies comprados na loja que eu não como por causa da minha diabetes, que eles conhecem muito bem, fazem perguntas sobre minhas finanças, reclamam do meu estilo de vida e vão embora a cada 2 semanas, como manda o cronograma. Claro, querida. Per se levanta e me beija na bochecha. Tchau, papai. Não se esqueça de tomar seus medicamentos. Eu os coloco em recipientes por dia da semana. Concordo com a cabeça, embora eu esteja me saindo muito bem com meus remédios nos últimos 10 anos. Minha filha acha que sou um velho frágil que está prestes a esquecer o próprio nome. Tchau, Errol. Braxton aperta minha mão com força, como se estivesse tentando provar alguma coisa. Pense no que falamos sobre a casa e o conselheiro. Eu vou. Eu prometo. Acompanhando-os até a porta. Quando a porta se fecha atrás deles, respiro fundo. Silêncio finalmente. Volto para a cadeira perto da janela e olho para a baía. Hoje, a água está cinza-aço como os olhos de Beatrice. Ela adorava olhar para a água. Disse que isso a ajudava a pensar. Tiro uma velha carteira de couro do bolso e tiro uma pequena fotografia em preto e branco. Beatrice e eu muito jovens no dia do nosso casamento. Ela está com um vestido branco simples. Estou em um terno alugado. Sorrimos, sem saber o que nos espera. Começamos do zero. Apartamento minúsculo, carro usado, trabalhando da manhã à noite. Eu e um pequeno escritório de contabilidade. Ela como professora do ensino fundamental. Então nasceu Per, nossa única filha. Beatrice deixou seu emprego por alguns anos para cuidar do bebê. Economizamos em tudo. Economizamos cada centavo. Quando Per começou a escola, Beatrice voltou a lecionar. Alguns anos depois, ela se ofereceu para começar seu próprio negócio, consultoria fiscal e planejamento financeiro. Eu estava hesitante. O risco era grande, mas ela acreditou em nós. Podemos fazer isso juntos, Errol, ela disse, e assumimos o risco. Os primeiros anos foram difíceis. Trabalhamos sem folga. Beatrice fazia a contabilidade e se comunicava com os clientes. Eu cuidava de declarações de impostos e planos de investimento. Gradualmente, o negócio decolou. Quando Per foi para a faculdade, já conseguíamos pagar sua educação sem empréstimos. Beatrice sempre foi mais esperta do que eu em relação a investimentos. Ela tinha um sexto sentido sobre quais ações subiriam. Graças a ela, conseguimos comprar esta casa e ter uma velhice digna. Per nunca se interessou pelo nosso negócio. Depois da faculdade, ela foi para Los Angeles, trabalhou em várias startups, mas nenhuma delas obteve sucesso. Então ela voltou para a Bay Area, conheceu Braxton e se casou com ele. Sem filhos, apenas carreira e ambição. Suspiro e guardo a foto de volta na carteira.
Às vezes não reconheço minha filha. Onde está a menina sorridente que coletava conchas na praia e fazia cartões para nós em todos os feriados? Beatrice costumava dizer que eu era muito duro com Per. Ela é apenas diferente, Errol. Ela tem o seu próprio jeito. Talvez Beatrice estivesse certa. Ela sempre foi gentil com todos. Mesmo quando Per não veio nos visitar no Natal, 5 anos atrás, porque ela e Braxton decidiram ir para Bali, Beatrice não se ofendeu. Eles têm suas próprias vidas, querido, ela disse, e enviou-lhes presentes pelo correio, como sempre. Eu me levanto e vou até a cozinha. Abro a geladeira e olho para os recipientes de comida que Per trouxe. Refeições preparadas na loja orgânica. Caro e sem gosto. Beatrice cozinhava todos os dias. Mesmo quando estava doente, ela insistia em fazer cardápios e me dar instruções. Fecho a geladeira sem pegar nada. Não tenho apetite. Sento-me à mesa da cozinha e abro a pasta que examinei esta manhã. Extratos de conta, relatórios de investimentos, apólices de seguro, tudo está em ordem. Estou cuidando das minhas finanças com tanto cuidado quanto sempre fiz. O testamento de Beatrice está em uma pasta separada. Abro e releio o documento, mesmo sabendo de cor. É simples e direto. A casa, as contas, os investimentos, tudo vai para mim. Depois que eu morrer, Per, nada complicado. Mas há algo mais. Beatrice criou um fundo fiduciário que Per não conhece. Para nossa neta ou neto, se eles um dia vierem, disse Beatrice. Uma quantia substancial que aumentará ao longo dos anos. Se Per não tiver filhos, o dinheiro será destinado a bolsas educacionais. Beatrice era uma professora de corpo e alma. Fecho a pasta e me inclino para trás na cadeira. A casa está silenciosa. Apenas o tic-tac do velho relógio de parede que compramos em um antiquário em São Francisco para nosso 20º aniversário. Beatrice adorava seu toque melodioso. Vou me encontrar com Lloyd amanhã. Preciso contar a ele sobre a visita de Perry Braxton hoje, sobre suas perguntas e sugestões persistentes. Lloyd vai entender. Ele passou por algo parecido com seu filho. Não tenho medo de Per ou Braxton. Estou cansado da falsa preocupação deles. O jeito como eles olham para mim é como se eu fosse uma peça de exposição num museu prestes a ser substituída por algo mais moderno. É em momentos como esse que sinto muita falta de Beatrice. Ela sempre sabia exatamente o que dizer para Per, como suavizar as arestas. Não a julgue duramente, Errol, ela dizia. Ela só tem medo de nos perder. Mas às vezes acho que a única coisa que Per tem medo é de perder a herança com a qual ela está contando. Eu me levanto e vou para o quarto. Há uma foto de Beatrice no criado mudo. A última tirada no hospital. Ela já sabia que estava morrendo, mas ainda estava sorrindo. Viva a vida ao máximo, Errol, ela me disse um dia antes de morrer. Não deixe que ninguém lhe diga como fazer. Estou tentando, Beatrice. Eu realmente estou. O Blue Wave Café não mudou muito nos últimos 20 anos. As mesmas mesas de madeira, pisos que rangem e janelas panorâmicas com vista para a Bahia. Venho aqui toda quinta-feira às 11 horas, e Lloyd já está sempre me esperando na nossa mesa no canto. Hoje não é exceção. Lloyd acena para mim quando entro. Ele parece um pouco cansado, mas seus olhos ainda brilham intensamente por trás dos óculos finos de aro metálico. Errol, meu velho. Ele se levanta para apertar minha mão. Aos 79 anos, Lloyd ainda anda ereto como um ex-militar, embora nunca tenha servido. Você está 3 minutos atrasado. Isso não é do seu feitio. Tráfego? Eu respondo, sentando-me em frente a ele. E Per ligou. Ela estava perguntando sobre a escritura da casa novamente. Lloyd acena compreensivamente e toma um gole de café. Como foi a visita deles ontem à noite? O de sempre, dou de ombros. Uma verificação de pulso e uma verificação de conta bancária. A garçonete, uma jovem de cabelo azul e piercing no nariz, se aproxima da nossa mesa. Ela já sabe que vou pedir chá e biscoitos de aveia. Lloyd toma um café preto e uma fatia de torta de maçã, embora seu médico tenha proibido doces por causa de sua diabetes. A vida é curta demais para dietas, ele sempre diz.
Conte-me mais sobre isso, pergunta Lloyd enquanto a garçonete vai embora. Suspiro e começo a contar a visita de ontem. As perguntas persistentes de Braxton sobre meus investimentos. A sugestão de Pearl é que eu me mude para um condomínio para idosos. Eles acham que sou um velho indefeso que não consegue cuidar de si mesmo, digo, sem esconder minha amargura, e que eles só estão interessados no meu dinheiro. É uma história clássica. Lloyd concorda. Você se lembra de Howard Pritchett, meu amigo do banco? Em aceno. Howard costumava almoçar conosco até se mudar para a Flórida há 5 anos. Ele teve uma situação semelhante com seu filho e sua nora. Lloyd continua, eles literalmente o perseguiram, tentando obter acesso às suas contas. Ofereceram-se para ajudá-lo a administrar suas finanças. E quando ele recusou, começaram a espalhar boatos entre parentes e vizinhos de que ele estava perdendo o juízo. E o que aconteceu? Pergunto, mesmo sabendo a resposta. Eles acabaram conseguindo a custódia temporária, diz Lloyd sombriamente. Antes que eu percebesse, Howard estava em uma casa de repouso, e seu filho recebeu uma procuração para administrar todo o seu patrimônio. Em 2 anos, ele investiu quase todas as economias do pai em alguns esquemas duvidosos. Basicamente, ele apenas roubou o dinheiro. Sinto um arrepio percorrer minha espinha. É exatamente disso que tenho medo. Como está Howard agora? Ele morreu ano passado. Lloyd balança a cabeça. Solitário e falido. Visitei-o algumas vezes. Ele disse que a pior parte não foi a perda de dinheiro, mas a traição de seu filho de confiança. A garçonete traz nosso pedido e ficamos em silêncio por um momento. Mexo o chá, observando os círculos na superfície. Você acha que Per faria algo assim? Lloyd pergunta cautelosamente. Não respondo por um longo tempo. É uma pergunta difícil. Per é minha filha, minha carne e meu sangue. Ela era uma garotinha que me trazia cartões feitos à mão para o Dia dos Pais e adormecia aconchegada no meu ombro. Mas agora, não tenho certeza se a conheço. Não sei, respondo honestamente. Mas Braxton, há algo nele que me deixa cauteloso. Você precisa se proteger, Errol. Lloyd se aproxima. Contanto que você tenha controle total de suas finanças, converse com um advogado. Certifique-se de que seu testamento e procurações estejam em ordem. E tome cuidado com o que você diz para Perry Braxton. Informação é poder. Estou concordando. Lloyd está certo. Eu deveria estar um passo à frente. Na verdade, vou consultar um advogado hoje. Quero repassar alguns detalhes sobre a herança de Beatrice. Bom. Lloyd acena com aprovação. A propósito, você disse que seu antigo colega viria hoje, Vinton, certo? Sim. Ele está passando por Foster City. Ele ficará alguns dias antes da conferência em São Francisco. Vinton Chalmer, o auditor que ajudou a desmantelar aquele esquema de pirâmide de investimentos nos anos 90. É esse mesmo. Eu sorrio. Vinton é um homem da velha guarda e uma das pessoas mais honestas que conheço. Estou contando com o conselho dele. Você vai contar a ele sobre a situação com Perry Braxton? Penso por um momento. Eu poderia. Quero falar com um advogado primeiro e resolver a papelada de Beatrice. Terminamos o café da manhã discutindo as últimas notícias e conhecidos em comum. Lloyd fala sobre seus netos que vêm visitá-lo nas férias. Há orgulho em sua voz quando ele fala sobre o aluno mais velho que entrou em Stanford. Eu escuto e involuntariamente sinto uma pontada de inveja. Eu não tenho netos. Per sempre disse que crianças não são para ela. Carreira em primeiro lugar, pai. Eu chegarei lá. Mas com o passar dos anos, suas prioridades não mudaram. Beatrice sonhava com netos. Ela até guardou alguns dos brinquedos de Per para a próxima geração. Agora elas estão acumulando poeira no sótão, como as esperanças de Beatrice. Errol, você está sonhando acordado de novo. A voz de Lloyd me traz de volta à realidade. Desculpe, eu estava pensando. Olho para o meu relógio. Tenho que ir. Minha reunião com os advogados às 13 horas. Pagamos e saímos. O dia está claro, mais frio. Clima típico de Foster City para esta época do ano.
Mantenha-me informado, diz Lloyd enquanto nos despedimos. E tenha cuidado. Não deixe que tirem vantagem da sua gentileza. Obrigado pelo conselho, amigo. Aperto a mão dele. Vejo vocês na próxima quinta-feira. Como sempre, Lloyd acena e segue em direção ao seu carro. Vou até o ponto de táxi. Parei de dirigir há 2 anos após um pequeno acidente. Não foi nada sério, apenas um arranhão no para-choque. Mas Per fez tanta cena que foi mais fácil entregar minha carteira de motorista do que ouvi-la me dar um sermão sobre segurança e limites de idade. 20 minutos depois, estou no escritório de Ronald Sherman, meu advogado há mais de 15 anos. Seu escritório fica em um pequeno prédio de 2 andares no distrito comercial. Sem pompa, apenas praticidade e profissionalismo. A recepcionista, Sra. Chong, me cumprimenta com um sorriso. Sr. Winslow, que bom vê-lo. O Sr. Sherman está esperando por você. Ronald se levanta da mesa quando entro em seu escritório. Ele é cerca de 20 anos mais novo que eu, mas já nos tratamos pelo primeiro nome há muito tempo. Errol, sente-se. Ele aponta para a cadeira em frente à sua mesa. Como vai você? Estou bem, Ron, eu disse, acomodando-me na cadeira. O melhor possível. Trocamos as gentilezas habituais antes de começar a trabalhar. Então, você queria discutir a herança de Beatrice. Ronald abre uma pasta de arquivos. Quais são exatamente suas preocupações? Quero ter certeza de que tudo seja feito corretamente, especialmente o fundo fiduciário. Ronald acena com a cabeça. Legalmente está tudo em ordem. O traste está registrado. A papelada está em ordem. O fundo prosseguirá de acordo com as instruções de Beatrice, independentemente do que acontecer com a herança principal. E quanto à contestação do testamento? Pergunto sem rodeios. Existe alguma maneira de evitar isso? Ronald olha para mim cuidadosamente. Você espera que alguém conteste o testamento de Beatrice? Não tenho pressa em responder. Ronald é um bom advogado e eu confio nele. Mas acusar sua própria filha de interesse próprio é um passo sério. Digamos que quero estar preparado para qualquer eventualidade, digo finalmente. Ronald acena compreensivamente. Teoricamente, um testamento pode ser contestado por vários motivos. Incapacidade do testador, influência indevida, fraude, coação. Mas no caso de Beatrice, nenhum desses argumentos se sustenta. Ela estava sã. O testamento foi redigido e assinado de acordo com todas as regras. Há um relatório médico sobre sua capacidade no momento do documento. Estou aliviado, mas ainda estou preocupado. E se alguém tentar provar que sou incapacitado e não posso administrar a herança? Ronald franze a testa. Errol, você tem algum motivo específico para se preocupar? Suspiro e decido. Pele e seu marido continuam insinuando que preciso de ajuda com minhas finanças, sugerindo que eu me mude e venda a casa. Você sabe quanto vale um imóvel em Foster City atualmente? Eu entendo. Ronald concorda. Infelizmente, é uma situação comum, mas tenho boas notícias para você. Beatrice previu esse cenário. Ele tira um documento de uma pasta e me entrega. É uma página adicional ao testamento dela. Beatrice incluiu uma cláusula para um exame médico independente caso alguém tente questionar sua capacidade. O exame será realizado por um painel de 3 médicos escolhidos não por uma parte interessada, mas aleatoriamente de uma lista aprovada pela Associação Médica. Isso torna muito mais difícil tentar manipular o processo. Li o documento e senti um nó na garganta. Beatrice, mesmo na morte, ela continua cuidando de mim. Ela nunca me disse isso, digo baixinho. Ela não queria incomodar você, Ronald diz suavemente. Mas ela era uma pessoa prática e imaginou todos os cenários possíveis. Concordo com a cabeça, sem confiar na minha voz. No entanto, Ronald continua, eu recomendaria tomar precauções extras. Por exemplo, exames médicos regulares para documentar seu estado mental. E pode valer a pena considerar uma procuração em caso de incapacidade, mas dada alguém em quem você confia completamente, não a um membro da família. Lloyd, digo sem hesitar. Eu confio em Lloyd. Boa escolha, Ronald concorda. Vou preparar a papelada. Discutimos os detalhes por mais algum tempo.
Por fim, Ronald fecha a pasta. Tem mais uma coisa, Errol. Preciso da cópia original do testamento de Beatrice para finalizar o fundo fiduciário. Você tem isso com você? Dou uma batidinha nos bolsos e percebo que o deixei em casa. Não, está no cofre da minha casa. Esqueci de levá-lo. Sem problemas. Ronald sorri. Você pode trazê-lo de volta a qualquer momento na semana que vem. Não é nada urgente. Não. Eu balanço a cabeça. Prefiro fazer isso hoje. Vou para casa, pego o documento e já volto. O que você disser. Ronald concorda. Estarei no escritório até às 6 horas. Nos despedimos e eu vou lá para fora. Já são quase 3 horas. Vinton chega às 5h30. Se eu chegar em casa rápido, posso encontrá-lo na estação de trem a tempo. Pego um táxi e dou meu endereço a ele. No caminho, o motorista se oferece para ligar o rádio, mas eu recuso. Preciso pensar. Conversar com Ronald me acalmou, mas não completamente. Beatrice havia previsto muitas coisas, mas não podia prever tudo, e não sabia o quão persistentes Perry e Braxton poderiam ser quando se tratava de dinheiro. Um táxi para em frente a um pequeno café perto da minha casa. Peço ao motorista que espere e entro para tomar uma xícara de café e organizar meus pensamentos. Preciso manter o foco e a cautela. Sentado à mesa perto da janela, de repente percebo que não só esqueci de levar o testamento ao advogado, como também esqueci de tirá-lo do cofre antes da minha visita. Ele ainda está lá, numa caixa de metal, atrás de uma estante no meu escritório. Pago pelo meu café intocado e volto para o táxi. Tenho que me apressar. São quase 4 horas e levará pelo menos 40 minutos para chegar à estação de trem, considerando o trânsito. Vamos, por favor, digo ao motorista. Preciso parar em casa por 5 minutos e depois preciso ir para a estação. O motorista acena com a cabeça e começamos a dirigir. Olho para o meu relógio. Se tudo correr conforme o planejado, terei tempo de tirar o testamento do cofre e depois encontrar Vinton. Então amanhã levarei o documento para Ronald. Olho pela janela para as ruas de Foster City passando. Esta cidade foi o lar de Beatrice e meu por mais de 30 anos. É onde construímos nossas vidas, nossos negócios. Foi onde Per cresceu e onde Beatrice passou seus últimos dias. Um táxi para em frente à minha casa. Pago ao motorista e peço para ele esperar. Literalmente 10 minutos, eu digo, só para pegar meus papéis e voltar. O motorista acena com a cabeça e desliga o taxímetro. Chego em casa e noto o carro de outra pessoa na garagem. O Audi preto de Braxton. O que eles estão fazendo aqui? Eu não esperava ver Perry Braxton antes da semana que vem. Estranho que eles tenham vindo sem me avisar, embora, pensando bem, eles tenham aparecido com mais frequência ultimamente, principalmente quando não estou em casa. Verificando se está tudo bem, pai. Per explica como se a casa pudesse desabar nas 3 horas em que eu estiver fora. Subo silenciosamente os degraus da varanda. Não tenho vontade de enfrentá-los agora. Preciso chegar à estação de trem a tempo para a chegada de Vinton. Vou pegar o testamento no cofre e ir embora. Coloco a chave na fechadura e giro-a com cuidado. A porta abre-se silenciosamente. Lubrifiquei as dobradiças recentemente, embora Per ache que não consigo mais fazer o trabalho daquele homem. Entro no corredor e vejo os sapatos de uma mulher desconhecida. Obviamente, não o da Per. Ela nunca usa saltos tão altos. Deve haver mais alguém com eles. Há vozes vindas da sala de estar. Eu congelo, ouvindo. A voz de Braxton parece animada. E então esta casa inteira será nossa. Você tem alguma ideia de quanto vale? Pelo menos 2 milhões no mercado atual. Calma, é a voz de Per, mas é inaceitavelmente áspera. E se os vizinhos ouvirem? Vamos lá, Braxton ri. As paredes são grossas e os vizinhos mais próximos ficam a 20 metros de distância. Além disso, estamos apenas discutindo como cuidar do seu pai idoso. Qual é o problema? Fico parado, com medo de me mover. Do que eles estão falando? Por que eles querem minha casa? De qualquer forma, tenha cuidado, diz Per. Se o pai descobrir isso, já consultamos um advogado para declará-lo incompetente.
Sinto como se tivesse levado um chute na bunda. Me incapacitou. Ele não vai descobrir, diz Braxton confiantemente. O velho mal percebe. Da última vez ele nem percebeu que eu estava checando seus e-mails. E quando perguntei sobre seus investimentos, ele apenas resmungou algo sobre investimentos seguros e mudou de assunto. Tem certeza de que isso vai funcionar? A voz de Per parece preocupada. O advogado disse que seria difícil sem um relatório médico. Foi por isso que convidei Diane. Braxton responde. Gostaria que você a conhecesse. A propósito, Diane Phelps, a melhor geriatra da nossa clínica. Terceira voz, feminina, suave e profissional. Prazer em conhecê-la, Per. Braxton me contou muito sobre você e seu pai. Diane concordou em nos ajudar, continua Braxton. Ela examinará seu pai e preparará o relatório necessário. Devo enfatizar, Diane interrompe, que só posso fazer uma avaliação objetiva da condição do Sr. Winslow. Se ele realmente sofre de declínio cognitivo ou demência, vou documentar. Mas não posso. Claro. Claro. Braxton a interrompe. Nós entendemos. Opinião puramente profissional. Mas, entre nós, Errol está realmente perdendo o controle. Esquece coisas. Fica confuso com datas. Você mesma disse, Per. Pausa. Então a voz de Per. Sim, ele anda distraído ultimamente. Às vezes ele repete as mesmas histórias. E aquele acidente de 2 anos atrás, veja bem, diz Braxton triunfantemente. Placas clássicas. Diane, quando você pode dar uma olhada nele? Preciso que ele concorde em fazer um exame, responde Diane. Eu não posso simplesmente. Não é um problema, Braxton interrompe novamente. Diremos que é um check-up de rotina. Um check-up de rotina. Ele nem vai perceber o que está acontecendo. Posso sentir o sangue pulsando em minhas têmporas. Eles planejam me enganar, me passar o médico deles, obter um relatório falso de que sou incapaz de tomar conta da minha casa, do meu dinheiro, de tudo que Beatrice e eu construímos ao longo da vida. E o testamento de Beatrice? Per pergunta. Você disse que poderíamos contestar. Exatamente. Braxton responde. Assim que obtivermos a custódia do seu pai, poderemos agir em nome dele, o que significa que podemos contestar o testamento. Digamos que Beatrice estava sob efeito de medicamentos quando assinou, ou que Errol a manipulou. Mas isso não é verdade. A voz de Per soa incerta. Mamãe ficou completamente lúcida até o fim. Quem pode provar isso? Braxton se opõe. Ela estava com uma doença terminal e tomava analgésicos fortes. Qualquer tribunal levaria isso em consideração, especialmente se tivermos o juiz certo. Eu tenho conexões. Não acredito no que estou ouvindo. Meu genro planeja falsificar não apenas minha condição, mas também as circunstâncias do testamento de Beatrice, e Per, minha própria filha, está envolvida nisso. E o fundo fiduciário? Pergunta Per. Minha mãe criou uma espécie de fundo fiduciário. Lembro-me dela mencionando isso. É difícil dizer sem detalhes, responde Braxton. Mas se conseguirmos controlar as finanças de Errol, poderemos descobrir os detalhes e então decidir o que fazer a respeito. Não sei, Braxton, disse Per, com dúvida na voz. Simplesmente parece errado. Errado? Braxton ri. O que há de errado em cuidar do seu pai? Ele não é mais capaz de lidar com uma condição como essa. Você viu como ele vive, gastando dinheiro com um jardineiro e uma governanta quando poderia viver em uma boa casa de repouso pela metade disso. Usaremos seus recursos com sabedoria. E compre uma casa em Napa, Per acrescenta com repentina ganância na voz. E uma casa em Napa, Braxton concorda. E talvez um pequeno iate. E investir no meu novo projeto que nos renderá milhões em alguns anos. E se o pai resiste, pergunta Per, ele é teimoso. Ele é um homem velho, Braxton responde com desdém. Ele tem 77 anos. Quanto tempo lhe resta? 5 anos, talvez menos. Ele não tem mais idade para lutar, especialmente se encontrarmos provas de que ele está incapacitado. Ouço farfalhar de papéis, o som de líquido sendo derramado. Então,
Aqui está o plano, continua Braxton. Diane fará o exame na próxima terça-feira. Já marquei uma consulta para ele. Diremos que é um check-up de rotina, nada especial. Diane notará sinais de comprometimento cognitivo. Com esse relatório, vamos ao tribunal e entramos com uma petição de tutela. Quero dizer você, Per, como sua única filha e parente mais próxima. E então Per pergunta, e então nós vendemos esta casa, mudamos seu pai para Sunny Hills, sabe, aquele asilo perto de Redwood City. É um lugar bem legal. E começamos a administrar suas finanças e contestar o testamento de Beatrice para remover quaisquer restrições de herança. Parece complicado, diz Per. Mas é possível, garante Braxton. Pensei em tudo. Tenho um amigo no tribunal que pode ajudar com a papelada. E um advogado especializado nesse tipo de coisa. Vai correr tudo bem. Eu prometo. Ouço o som de copos tilintando. Sobre nossa nova vida, Braxton diz, sem problemas financeiros em uma casa em Napa. Para uma nova vida, pelecua. Fiquei paralisado de choque e raiva. Meu genro e minha filha planejam roubar minha vida, minha propriedade, minha dignidade. Eles falam de mim como uma mobília que precisa ser reorganizada. Como um incômodo que precisa ser removido. Sinto vontade de invadir a sala e gritar com eles. Exigir uma explicação. Expulsá-los da minha casa. Mas percebo que isso seria um erro. Agora eu sei suas verdadeiras intenções, e eles não sabem que eu sei. Essa é minha única vantagem. Recuo silenciosamente para a porta, prestes a sair de casa sem ser notado, mas lembro-me do testamento. Está no cofre do meu escritório. Preciso tirar isso da minha boca sem chamar atenção. Por sorte, meu escritório fica em outra ala da casa, longe da sala de estar. Posso entrar furtivamente pela escada dos fundos. Tentando cuidadosamente não fazer barulho, sigo pelo corredor em direção às escadas. Cada tábua do assoalho parece render sob meus pés. Nunca tinha reparado quão barulhenta esta velha casa pode ser, mas as vozes da sala de estar continuam, abafando qualquer som que eu possa fazer. Subo as escadas, ficando mais perto da parede, onde as tábuas são menos propensas a render. No segundo andar, paro e escuto. As vozes lá de baixo ainda soam, mas menos distintas. Eles não notaram minha presença. Meu escritório é uma pequena sala com vista para a baía. Beatrice preparou isso para mim quando compramos a casa. Você precisa do seu próprio espaço, Errol, ela disse. Foi então que trabalhei nas declarações de impostos dos clientes, pesquisei oportunidades de investimento e li periódicos financeiros. E agora é onde Beatrice e eu guardamos nossos documentos mais importantes. Abro a porta do escritório e entro. O cofre está escondido atrás de uma estante falsa. Uma solução antiquada, mas eficaz. Empurro a prateleira e digito a combinação. Aniversário de Beatrice, dia do nosso casamento e aniversário de Per. A ironia não me escapa. O cofre abre com um clique silencioso. Lá dentro há pastas de papéis empilhadas ordenadamente. As joias que Beatrice queria dar para Per. Quando ela tiver uma filha, ela costumava dizer, alguns títulos e um testamento em uma pasta azul com relevo dourado. Pego a pasta e verifico rapidamente o conteúdo. Está tudo lá. O testamento original, uma cópia e ordens adicionais de fundo fiduciário. Fecho o cofre e coloco a estante de volta no lugar. Agora preciso sair de casa sem ser detectado. Eu escuto. As vozes ainda vêm da sala de estar. Eles parecem ter passado a discutir os detalhes do projeto da futura casa em Napa. Braxton diz algo sobre uma adega e Per insiste em uma piscina. Saio silenciosamente do escritório e sigo em direção à escada dos fundos. Ela leva diretamente para a porta dos fundos, através da cozinha. Raramente usamos essa porta, mas ela está sempre aberta por dentro. Desço as escadas, certificando-me de pisar apenas nas bordas dos degraus, onde eles rangem menos. Na cozinha, paro e escuto novamente. As vozes ainda estão na sala de estar, mas estão mais altas agora. Parece que Braxton abriu outra garrafa de vinho. Para nossa independência financeira, sua voz soa presunçosa. E aqui vai uma resolução rápida para o problema do papai. Estremeço ao ver a maneira como ele diz a palavra papai com escárnio e desprezo.
Para ele, sou apenas um obstáculo à riqueza, um obstáculo a ser removido. E Per, minha filha, minha carne e sangue. Ela ri com ele, rindo de seus planos de me colocar em uma casa de repouso e assumir tudo que Beatrice e eu criamos ao longo de décadas de trabalho duro. Abro a porta dos fundos silenciosamente e saio para o quintal. Eu ando ao redor do perímetro da casa, ficando perto da cerca viva para não ser visto das janelas da sala de estar. Chego à entrada da garagem onde um táxi está esperando. Desculpe pela demora, digo ao motorista, entrando no banco de trás. Para a estação de trem, por favor, e se apresse. O carro dá partida. Olho para trás, para a casa. Minha casa, a casa que Per e Braxton já acham que é deles. As luzes estão acesas nas janelas da sala de estar, onde minha família está planejando como tirar tudo de mim. Aperto a pasta do testamento com mais força. Não são apenas documentos legais, mas uma prova do amor e da preocupação de Beatrice, mesmo na morte. Ela está tentando me proteger. Não posso decepcioná-la. Não posso deixar que Per e Braxton estraguem o que construímos. As palavras de Lois sobre seu amigo Howard, que perdeu tudo por causa da ganância de seu próprio filho, passam pela minha mente. Não vou deixar que isso aconteça comigo. Não vou deixar que me transformem em um velho indefeso preso em Sunny Hills enquanto eles aproveitam meu dinheiro. Preciso de um plano. E eu preciso de ajuda. Felizmente, Vinton está a caminho e Lloyd está sempre ao meu lado, assim como Ronald, meu advogado. Tenho aliados e tenho a vantagem de conhecer os planos deles e eles não sabem que eu sei. O táxi corre pela rodovia em direção à estação de trem. Olho para o meu relógio. Ainda tenho tempo antes do trem de Vinton chegar. Está na hora de me recompor e agir. Porque não é só a minha fortuna ou a minha casa que estão em jogo agora. Minha liberdade, minha dignidade, os últimos anos da minha vida estão em jogo. Olho nervosamente para o meu relógio enquanto estou na plataforma da estação de trem. O trem de Sacramento chega em 5 minutos. As pessoas ao meu redor estão correndo, se acotovelando, falando ao celular. É uma noite comum na estação de trem. Mas para mim, não há nada de comum neste dia. A conversa que ouvi em minha própria casa continua ecoando em meus ouvidos. A voz de Braxton, presunçosa e confiante. A voz de Per, minha filha, concordando em me internar em uma casa de repouso. Quanto tempo lhe resta? 5 anos, talvez menos. Cada palavra é como uma facada. Um anúncio no viva voz interrompe meus pensamentos. O trem de Sacramento está chegando na plataforma 3. Respiro fundo, tentando me acalmar. Preciso de uma mente clara. Vinton não deveria me ver nesse estado. Não imediatamente. O trem chega lentamente à plataforma. As portas se abrem e os passageiros começam a desembarcar. Olho através da multidão procurando por uma figura familiar. Lá está ele, um homem alto e magro, com uma barba grisalha bem cuidada e uma pasta de couro na mão. Vinton Chalmers, meu colega e amigo há mais de 35 anos. Errol. Ele acena para mim e acelera o passo. Você não mudou. Isso não é verdade. Claro, nós dois mudamos. Os anos cobraram seu preço, mas há algumas coisas que permanecem as mesmas. Nossa amizade, por exemplo. Vinton. Aperto a mão dele. É bom ver você. Da mesma forma, esporte antigo. Como está Beatrice? Ele vacila quando vê a expressão no meu rosto. Desculpe, esqueci. Já faz 2 anos, digo baixinho. Não peça desculpas. Às vezes ainda esqueço que ela se foi quando acordo de manhã. Vinton acena com a cabeça, compreensivo. Ele perdeu a esposa 1 ano antes de Beatrice. Câncer. Essa palavra parece assombrar nossa geração. Vamos pegar um táxi. Sugiro que tenham muitas novidades. Saímos da estação de trem. A noite está quente, mas uma brisa fresca sopra da Bahia. Clima típico de Foster City para esta época do ano. No táxi, Vinton fala sobre sua viagem e sobre a conferência em São Francisco, para a qual foi convidado como especialista. Escuto sem muita atenção, concordando com a cabeça nos momentos certos. Meus pensamentos giram em torno de uma coisa. Como contar a ele o que aconteceu? Errol Vinton interrompe.
Algo aconteceu. Eu posso ver isso no seu rosto. Eu olho para ele. Vinton sempre foi perspicaz. Isso fez dele um grande auditor e um amigo leal. Sim, admito que aconteceu, mas não vamos fazer isso aqui. Precisamos passar no escritório do meu advogado. Vou explicar tudo lá. Vinton acena silenciosamente. Ele não é do tipo que faz perguntas desnecessárias. Dou ao motorista o endereço do escritório de Ronald Sherman. Espero que ele ainda esteja lá. São quase 6 horas da noite. Felizmente, ainda havia luzes acesas nas janelas do escritório quando chegamos. A senhora T está prestes a sair, mas quando ela me vê, ela sorri. Sr. Winslow, o senhor voltou. O Sr. Sherman ainda está aqui. Ele está resolvendo alguns papéis antes do fim de semana. Obrigada, Sra. Chong, digo com alívio. Preciso falar com ele imediatamente. Ela acena com a cabeça e nos deixa entrar no corredor que leva ao escritório de Ronald. Errol. Ronald nos olha surpreso quando entramos. Não esperava ver você novamente hoje. Eu, de Vinton Chalmer, apresento meu companheiro. Meu velho amigo e colega, Ronald Sherman, meu advogado. Os homens apertam as mãos. Ronald, tem um problema, digo sem preâmbulos. Um problema sério. Começo a contar o que ouvi em minha casa. O rosto de Ronald fica mais sombrio a cada palavra. Vinton escuta com uma expressão impassível, mas posso ver as maçãs do seu rosto ficando tensas. Eles planejam me declarar incompetente. Termino minha história. Coloque-me em uma casa de repouso e leve tudo o que tenho. Tudo o que Beatrice e eu construímos ao longo da vida. Há silêncio no escritório. Ronald se recosta na cadeira, batendo os dedos pensativamente na mesa. Isso é sério, ele diz finalmente. Muito sério. Se eles estivessem agindo legalmente, entrando com uma petição no tribunal com evidências de sua incapacidade, isso seria uma coisa. Mas contratar um médico pagando do próprio bolso, planejando manipular os fatos, isso beira o crime. O que fazemos? Estou perguntando. Não posso simplesmente ficar sentado esperando que eles implementem o plano. Precisamos agir rápido, entra Vinton. E em várias frentes ao mesmo tempo, Ronald concorda. Vinton está certo. Primeiro, precisamos proteger seus ativos. Segundo, precisamos reunir evidências de sua capacidade. Terceiro, precisamos desenvolver uma estratégia para combater seus planos. Vamos começar com os ativos, diz Vinton em um tom empresarial. O que você tem, Errol? Dinheiro, investimentos, imóveis. Tiro um pequeno caderno do bolso interno do meu casaco. Beatrice sempre insistiu que mantivéssemos um registro preciso de nossas finanças. Continuei essa prática depois da morte dela. Uma casa em Foster City avaliada em $2.100.000, um portfólio de investimentos de cerca de $1.700.000, principalmente fundos Blue Chip de índice. Cerca de $300.000 em contas de poupança, poupança para aposentadoria de $450.000. Vinton assobia. Nada mal, meu velho. Você e Beatrice se saíram bem. E é tudo que Perry Braxton querem ter em mãos, digo amargamente. Tudo pelo que trabalhamos a vida toda. Não vamos deixar, diz Ronald firmemente. Eu tenho uma ideia. Estabeleceremos um fundo irrevogável. Um fundo irrevogável? Pergunto novamente. Sim. Ronald concorda. É um fundo cujos termos não podem ser alterados ou revogados sem o consentimento dos beneficiários. Você pode transferir uma parcela significativa de seus ativos para esse fundo. Designe-se como beneficiário durante sua vida e, depois de sua morte, quem você quiser que seja seu beneficiário. Assim como as instituições de caridade que Beatrice apoiava. E quanto a Perry? Eu pergunto. Apesar da traição, ela ainda é minha filha. Você pode deixar algo para ela, diz Ronald. Mas não tudo e não está sob seu controle direto. Eu recomendaria transferir a maior parte dos ativos líquidos, acrescenta Vinton. Economize o suficiente para viver confortavelmente, mas proteja o principal. Em aceno. Um plano começa a se formar na minha cabeça. E a casa? Eu pergunto.
É isso que eles mais visam. Ronald hesita por um momento. A casa é mais complicada. Poderíamos colocá-lo em um fundo fiduciário, mas isso poderia levantar suspeitas. Ou ele fica em silêncio, pensando em algo. Ou então estou insistindo. Poderíamos estabelecer um mandato vitalício. Ronald diz: você fica na casa pelo resto da vida e, quando morre, o dinheiro vai para a mesma instituição de caridade, por exemplo. Ou você pode fazer um testamento condicional. A casa vai para a PER, mas somente se certas condições forem atendidas. Quais condições? Eu pergunto. Como se você não tivesse sido declarado incompetente antes de morrer, ou que você não tivesse sido colocado em uma casa de repouso contra sua vontade, sugere Ronald. Sorriu pela primeira vez no dia todo. Isso é justo. É exatamente o que Beatrice teria feito. Certo, eu digo. Vamos fazer isso. Criar um fundo irrevogável para a maioria dos meus bens. Faremos um testamento condicional para a casa. E quero colocar parte do dinheiro em uma conta secreta, só por precaução. Isso faz sentido. Vinton concorda. Eu recomendaria abrir uma conta em um banco diferente daquele que você costuma usar. E talvez nem em seu nome. De quem é o nome? Eu pergunto. Você poderia colocá-lo em uma empresa fiduciária, sugere Ronald. Ou ele olha para Vinton. Posso ajudar, diz Vinton. Confiei em pessoas de vários bancos. Podemos organizar tudo com segurança e confidencialidade. Concordo com gratidão. Amigos em quem confiar são um verdadeiro tesouro na minha idade. Agora, como prova de sua capacidade, Ronald continua. Sugiro que você faça um exame médico independente. Tenho contatos de vários geriatras e neurologistas respeitados. Eles avaliarão seu estado cognitivo e lhe darão uma opinião. Essa será nossa moeda de troca se Perry Braxton tentarem executar seu plano. Concordo. Eu digo que quanto mais cedo, melhor. Organizarei isso na semana que vem. Ronald promete. Enquanto isso, acho que você deve se comportar como sempre. Não demonstre que você sabe alguma coisa sobre os planos deles. Finja ser um velho desavisado. Eu rio tristemente. Não vai ser fácil, principalmente quando eles trazem um médico. Você pode se recusar a ser examinado, diz Vinton. Esse é seu direito. Eu me pergunto. A recusa pode alertá-los e fazê-los mudar seus planos. E agora que sei o que eles estão fazendo, é vantajoso para mim fazê-los agir de forma previsível. Não, prefiro aceitar, decido. Mas estarei preparado. E talvez eu grave a conversa. Essa é uma ótima ideia, diz Ronald com aprovação. Na verdade, eu recomendo que você comece a gravar todas as conversas com Perry Braxton. A Califórnia exige o consentimento de todas as partes para gravar uma conversa, mas essas gravações ainda podem ser úteis para sua defesa. Tem um pequeno gravador de voz digital, diz Vinton. Gravação de alta qualidade, fácil de usar. Eu posso te dar isso. Obrigado. Em aceno. Isso será útil. Ronald abre seu laptop e começa a digitar. Prepararei todos os documentos necessários para constituir o fundo e alterar o testamento. Podemos executá-los já amanhã. Quanto mais cedo agirmos, melhor. Que tal vender as ações e transferir o dinheiro? Eu pergunto. Isso não levantará suspeitas. Ele vai. Vinton concorda. Mas esse é o ponto. Queremos que eles saibam que você está fazendo algo com seus bens. Isso os deixará nervosos. Talvez até cometer um erro. Exatamente. Ronald concorda. Mas temos que operar dentro da lei. Nenhum esquema duvidoso. Tudo tem que ser transparente e legal para que não possam usar isso contra você. Posso sentir a tensão que estava me dominando o dia todo começando a diminuir. Eu tenho um plano. Eu tenho aliados. Tenho a chance de proteger o que é meu por direito. Tem mais uma coisa. Digo, lembrando-me do testamento de Beatrice. Eles planejam contestar, alegando que ela estava sob efeito de medicamentos ou que eu a manipulei. Ronald balança a cabeça. Vai ser difícil provar. Temos um relatório médico sobre sua capacidade na época em que ela assinou o testamento.
Além disso, o testamento foi feito meses antes de sua morte, quando ela ainda não tomava analgésicos fortes. E temos um vídeo da assinatura. Acrescento que Beatrice insistiu nisso. Ela disse que queria que ficasse bem claro. Isso é ótimo, Ronald está claramente satisfeito. O vídeo é uma forte evidência. Onde está agora? Em um cofre, respondo junto com outros documentos importantes. Ótimo, Ronald concorda. Continue assim. É o lugar mais seguro. Discutimos os detalhes por mais uma hora. Ronald elabora uma lista de ações necessárias. Vinton sugere várias estratégias financeiras. Eu escuto, faço perguntas, tomo decisões. Pela primeira vez em muito tempo, não me sinto um velho indefeso, mas um homem no controle. Quando terminamos, já são quase 21 horas. Ronald chama um táxi para Vinton e eu. Amanhã de manhã, às 10 horas, ele se despede. Estarei esperando por você aqui com os documentos prontos. Nós o agradecemos e saímos. A noite está fria e estrelada. Respiro fundo ar fresco. Como você está se sentindo? Vinton pergunta enquanto entramos no táxi. Melhor, respondo honestamente. Ainda chocado e decepcionado, mas pelo menos agora tenho um plano. Isso é bom, Vinton concorda. É importante manter a mente clara. Não deixe que suas emoções turvem seu julgamento. Olho para meu velho amigo com gratidão. Tenho sorte de tê-lo por perto agora. Obrigado, Vinton, por tudo. De nada, velho amigo. Ele me dá um tapinha no ombro. É para isso que servem os amigos. Um táxi nos leva até minha casa. Por sorte, o carro de Braxton não está na garagem. Eles partiram, provavelmente para continuar comemorando sua futura independência financeira em outro lugar. A casa nos recebe com silêncio e escuridão. Acendo a luz do corredor. Tudo parece igual a sempre, mas agora olho para minha casa com outros olhos. Não é mais apenas um lugar onde eu vivo. É um bem que minha própria filha planeja tirar de mim. Fique à vontade, digo a Vinton, apontando para o quarto de hóspedes. O banheiro é ali. As toalhas estão no armário. Obrigado, ele concorda. Mas primeiro, por que não tomamos uma bebida? Acho que nós dois poderíamos usar um depois de um dia como esse. Concordo. Entramos na cozinha e pego a garrafa de um bom uísque que estou guardando para ocasiões especiais. Se hoje não é um dia especial, não sei qual considerar como tal. Depois nos sentamos à mesa da cozinha tomando uísque e discutindo os detalhes das atividades de amanhã. Vinton sugere que comecemos vendendo as ações mais líquidas. É rápido e deixará um rastro que Perry e Braxton certamente notarão. Eles provavelmente estão monitorando suas contas, ele diz. Braxton, como consultor financeiro, pode ter acesso a essas informações. Em aceno. Isso não me surpreende. Ultimamente, Braxton tem estado muito ciente do estado dos meus investimentos. Alguma coisa mudou no seu relacionamento com Per? Vinton pergunta cautelosamente. Quando te vi pela última vez, alguns anos atrás, vocês pareciam mais próximos. Gostaria de saber quando esse arranjo começou? Depois da morte de Beatrice ou antes? Não sei, respondo honestamente. Talvez nunca tenhamos sido realmente próximos. Beatrice era o elo entre nós. Ela sabia como apaziguar as coisas, como chegar a um acordo. Sem ela, tudo simplesmente desmoronou. Vinton acena com a cabeça, compreensivo. E Braxton não ajuda a situação, eu acho. Braxton, balanço a cabeça. Ele sempre foi ambicioso, sempre quis mais do que tinha. Mas nunca pensei que ele iria a isso. O dinheiro muda as pessoas, diz Vinton pensativamente. Ou melhor, mostra suas verdadeiras cores. Terminamos nossos uísques e nos recolhemos aos nossos quartos. Fiquei acordado por um longo tempo olhando para o teto. Meus pensamentos giram em torno dos eventos de hoje, dos planos para amanhã, do futuro incerto. Penso em Beatrice. O que ela diria agora? Como ela agiria? Ela sempre foi gentil com todos, especialmente com Per. Não a julgue duramente, Errol, ela costumava dizer. Ela só tem medo de nos perder.
Mas não é o medo que move Per agora. É ganância. Ganância pura e descontrolada. Viro-me de lado e olho para a foto de Beatrice no meu criado mudo. Ela está sorrindo, seu sorriso gentil, e em seus olhos está toda a sabedoria do mundo. Não vou decepcionar você, Beatrice. Eu prometo mentalmente. Não vou deixar que eles estraguem o que construímos juntos. Não deixarei que desonrem sua memória. Com esse pensamento, finalmente adormeço, preparando-me para as ações drásticas de amanhã. Os últimos 3 dias foram cheios de ação. Vinton, Ronald e eu trabalhamos incansavelmente fazendo papelada, transferindo fundos e criando um fundo irrevogável. Fui submetido a um exame médico completo por 3 especialistas independentes que confirmaram unanimemente minha plena capacidade. Todos esses relatórios foram autenticados e colocados no cofre de Ronald. Esta manhã, recebi a notificação da última transação, a venda de uma participação substancial e a transferência de fundos para um fundo. Agora, tudo o que eu tinha que fazer era esperar pela reação de Perry Braxton. Eu sabia que seria imediato. Braxton deve ter monitorado minhas transações financeiras. Vinton partiu ontem para sua conferência em São Francisco, mas prometeu retornar em 2 dias. Fiquei grato por seu apoio e ajuda. Graças a ele e ao Ronald, eu me senti seguro. Pelo menos financeiramente, emocionalmente era outra questão. Trair minha própria filha deixou uma ferida que eu sabia que nunca cicatrizaria completamente. Eu ainda não conseguia acreditar que Per, minha única filha, pudesse ter planejado uma coisa dessas. O dinheiro significava mais para ela do que o nosso relacionamento? Do que minha liberdade e dignidade? A campainha tocou exatamente às 3 horas da tarde. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Braxton estava na soleira, com o rosto contorcido de raiva, embora tentasse esconder isso atrás de um sorriso estranho. Per estava atrás dele, pálida e tensa. Errou. Braxton tentou falar casualmente, mas eu podia ouvir a tensão em sua voz. Podemos entrar? Precisamos conversar. Afastei-me silenciosamente, deixando-os entrar na casa. Eles foram até a sala de estar, mas não se sentaram. Braxton batia os dedos nervosamente no braço da cadeira e Per brincava com a alça de sua bolsa de grife. Chá. Ofereci-me para saborear o desconforto deles. Ou café talvez. Já chega, pai, disse Per bruscamente. Sabemos o que você fez. Fingi incompreensão. Do que você está falando, querida? Você vendeu ações, Braxton deixou escapar. Sua compostura finalmente ruiu. Quase $1 milhão em ações. E para onde foi o dinheiro? Em alguma confiança. Que diabos está acontecendo? Sentei-me lentamente na minha cadeira favorita, a mesma em que Beatrice costumava sentar quando lia antes de dormir. Ah, isso, eu disse calmamente. Sim, decidi reestruturar meus ativos. Planejamento de longo prazo, entende? Planejamento de longo prazo? Braxton estava quase gritando. Sem nos consultar, sem discussão. Por que eu deveria discutir isso com você? Perguntei, olhando diretamente nos olhos. É meu dinheiro, meus bens. O resultado de décadas de trabalho meu e de Beatrice. Perdeu um passo à frente. Papai, estamos preocupados com você. Grandes decisões financeiras como esta. Não é típico de você. Você nunca fez movimentos tão bruscos antes. Quase admirei suas habilidades de atuação. Se eu não tivesse ouvido a conversa com meus próprios ouvidos, eu poderia ter acreditado em sua preocupação genuína. As pessoas mudam, Per, respondi. Decidi que é hora de garantir minha fortuna de acordo com meus desejos. E quais são os seus desejos? Braxton perguntou, tentando manter a calma, mas seus olhos mostravam fúria. Para quem irá o dinheiro? Quem é o beneficiário dessa misteriosa confiança? Eu sorri. Principalmente as instituições de caridade que sua mãe apoiava, Per. Programas educacionais, pesquisa sobre câncer, abrigos de animais. Beatrice sempre disse que deveríamos retribuir à comunidade. O rosto de Per ficou ainda mais pálido. Instituições de caridade? Você doou $1 milhão para a caridade? Não exatamente, corrigi.
Criei um fundo para administrar esses fundos. Continuo sendo o beneficiário durante toda a minha vida e, depois que eu morrer, os fundos serão distribuídos de acordo com minhas instruções. Quanto a mim, a voz de Pearl tremeu. Eu sou sua filha, sua família. Olhei para ela com um longo olhar. Sim, você é minha filha e receberá a sua parte, mas não da maneira que você esperava. Braxton começou a andar de um lado para o outro na sala. Isso é loucura, Errol. Loucura absoluta. Você não está em condições de tomar essas decisões. Você claramente não sabe o que está fazendo. Eu levantei uma sobrancelha. Acho que sei exatamente o que estou fazendo. E por quê? Algo no meu tom de voz deixou os dois cautelosos. Eles trocaram olhares rápidos. O que você quer dizer? Per perguntou cautelosamente. Levantei-me e caminhei até a estante onde estava o pequeno gravador digital que Vinton tinha me dado, entre os livros. Eu peguei. Sabe, conforme vou envelhecendo, minha memória começa a falhar, eu disse pensativamente. Então, comecei a escrever coisas importantes, conversas, reuniões, planos. Um hábito muito útil, devo dizer. Braxton congelou no lugar. O que você está dizendo? Em vez de responder, apertei um botão no gravador. A voz de Braxton encheu a sala. E então, toda esta casa será nossa. Você tem alguma ideia de quanto vale? Pelo menos 2 milhões no mercado atual. Parei a fita e olhei para os rostos atonitos deles. Cheguei em casa naquele dia, eu disse baixinho. Pelo testamento de Beatrice, e ouvi vocês dois conversando. Ouvi dizer que você está planejando me declarar incompetente. Coloque-me em uma casa de repouso. Pegue minha casa, meu dinheiro, tudo o que tenho. Per ficou branca como o papel. Pai, você não entende. Eu entendo perfeitamente bem. Eu a interrompi. Ouvi cada palavra. Como você descobriu que seu médico lhe deu um diagnóstico falso? Como você planejou manipular os fatos para contestar o testamento de Beatrice? Como Braxton disse que eu tinha 5 anos de vida? Talvez menos. Braxton deu um passo à frente, com o rosto contorcido de raiva. Você não tinha o direito de nos gravar. É ilegal. Talvez. Eu concordei. A fita provavelmente não será admitida no tribunal, mas meu advogado já tem uma cópia com instruções para divulgá-la caso qualquer ação legal seja movida contra mim. Imagine o que aconteceria se seus amigos, colegas de trabalho e clientes ouvissem você planejando internar um idoso em uma casa de repouso para receber seu dinheiro. Que tipo de golpe para sua reputação seria esse, Braxton? Sobre sua carreira como consultor financeiro? Braxton parecia que tinha levado um chute na bunda. Ele abriu e fechou a boca como um peixe encalhado. Per afundou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus, ela sussurrou. O que fizemos? Você me traiu, eu disse simplesmente. Meu amor, minha confiança, a memória de sua mãe, tudo pelo que Beatrice e eu trabalhamos a vida toda. Foi ideia do Braxton, disse Per de repente, erguendo para mim os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca quis fazer isso. Cale a boca, Per. Braxton gritou. Não ouse descontar em mim. Mas é verdade, ela gritou. Você disse que era a única maneira de conseguir o dinheiro que precisávamos para a sua startup idiota. Você disse que o papai ia morrer logo de qualquer jeito, então quem se importa? Eles gritavam um com o outro, alheios à minha presença. Suas acusações, desculpas e maldições enchiam a sala que antes continha a voz calma de Beatrice lendo poesia ou discutindo planos de fim de semana. Olhei para eles e fui tomado, não pela raiva, mas por uma tristeza profunda e avassaladora. O que aconteceu com aquela garotinha sorridente que costumava me trazer cartões feitos à mão para o Dia dos Pais? Quando ela se transformou nessa mulher gananciosa e rancorosa que trairia o próprio pai por dinheiro? Chega, eu disse finalmente. Minha voz era baixa, mas eles ficaram em silêncio instantaneamente. Quero que você vá embora agora. Braxton prendeu a respiração, preparando-se para explodir novamente, mas Per colocou a mão em seu ombro. Vamos, ela disse cansada. Não há mais nada a fazer aqui. Eles se dirigiram para a saída. Na porta, Per se virou.
Papai, eu não, Per, balancei a cabeça. Apenas vá. A porta se fechou atrás deles e a casa ficou em silêncio. Voltei para a sala e afundei em uma cadeira. Uma sensação de devastação tomou conta de mim como uma onda. Eu esperava que o confronto trouxesse alívio, mas em vez disso senti apenas cansaço e profunda tristeza. Eu não sabia há quanto tempo estava sentado daquele jeito, olhando para o vazio, quando o telefone tocou. Era Lloyd. Errol, como vai? Vinton me ligou e me contou sobre a situação. Fiquei preocupado. A voz do meu velho amigo me trouxe de volta à realidade. Eles estavam aqui, eu disse. Pearl e Braxton. Eles simplesmente foram embora. E como foi? Como esperado. Primeiro a raiva, depois as acusações, depois eles começaram a brigar entre si. Típico, Lloyd riu. Quando os ratos são encurralados, eles começam a morder uns aos outros. Pearl estava tentando jogar a culpa em Braxton, eu disse. Talvez isso seja parcialmente verdade. Ele sempre foi ganancioso e ambicioso, mas ela deixou que ele se convencesse. Concordou com o plano. Essa é uma escolha dela. Sim, Lloyd concordou. Infelizmente, não podemos escolher nossos filhos, mas podemos escolher como reagir às suas ações. Eu escolhi me proteger, eu disse. Minha independência, minha dignidade, algo que Beatrice e eu passamos a vida construindo. E você fez a coisa certa, disse Lloyd confiantemente. Beatrice ficaria orgulhosa de você. Depois de conversar com Lloyd, me senti melhor. Ele me convidou para jantar em sua casa na sexta-feira seguinte. Os netos dele estariam visitando, e ele queria que eu os conhecesse. Eu concordei. Talvez fosse disso que eu precisava agora. Novas conexões, novos relacionamentos, não envenenados pela ganância e pela traição. À noite, Vinton ligou de São Francisco. Ele também queria saber como tinha sido o encontro com Perry Braxton. Eles saíram com o rabo entre as pernas, eu disse. Mas não creio que tenham desistido completamente. Especialmente Braxton. Ele não é do tipo que abre mão de milhões facilmente. Foi por isso que criamos o fundo, Vinton me lembrou. Agora seus ativos estão protegidos. Eles podem tentar contestar, mas as chances são mínimas, principalmente considerando os relatórios médicos e a gravação da conversa. Eu sei, suspirei. Mas ainda é frustrante viver com a ideia de que sua própria filha pode tentar fazer com que você seja declarado incompetente a qualquer momento. Entendo, disse Vinton com simpatia. Mas você não está sozinho, Errol. Vocês me pegaram, Lloyd, Ronald. Não deixaremos que eles machuquem você. Depois de conversar com Vinton, fui até o quintal e sentei em um banco com vista para a baía. O sol estava se pondo, colorindo o céu e a água em tons de laranja e roxo. Beatrice adorava essa hora do dia. Ela chamou de hora de ouro. Pensei em como minha vida havia mudado na semana passada. Eu perdi minha filha. Ou melhor, percebi que a havia perdido há muito tempo. Eu simplesmente não queria admitir. Mas também ganhei uma nova resolução e clareza. Não viverei mais em ilusões. Não tolerarei desrespeito e negligência em nome de manter a aparência de um relacionamento familiar. Viverei a vida nos meus próprios termos, cercado de pessoas que realmente se importam comigo, não com meu dinheiro. Na manhã seguinte, liguei para Ronald e pedi que ele mudasse meu testamento. Decidi excluir Per da posição de herdeira principal. Ela ainda receberia uma pequena quantia. Eu não poderia renegar completamente minha única filha, não importa quanta dor ela tivesse me causado. Mas a maior parte da minha fortuna agora iria para um fundo que apoiaria programas educacionais para crianças carentes. Beatrice sempre acreditou no poder da educação. O conhecimento é a única riqueza que não pode ser roubada. Ela costumava dizer, 2 dias depois do confronto com Perry Braxton, recebi uma carta de Per, curta, escrita com a mão trêmula. Ela se desculpou, disse que havia sucumbido à influência de Braxton e que nunca teve a intenção de me machucar. Li algumas vezes, tentando sentir algo, raiva, arrependimento, perdão. Mas só havia vazio por dentro. Muitas pontes foram queimadas. Muita confiança foi quebrada. Não respondi à carta.
Talvez um dia eu encontre forças para falar com minha filha novamente. Mas não agora. Agora, preciso de um tempo para mim. É hora de curar minhas feridas, de encontrar um novo equilíbrio, de construir uma nova vida. Uma semana depois, Lloyd me convidou para um churrasco em seu condomínio perto da Bahia. Estavam lá os netos, dois adolescentes inteligentes e educados, alguns vizinhos e Vinton, que havia decidido ficar em São Francisco por mais algum tempo. A noite estava quente, a comida deliciosa e as conversas interessantes. Não falei sobre Pearl ou Braxton. Não havia necessidade disso. Essas pessoas me aceitaram como eu era, não por causa do meu dinheiro ou posses, mas simplesmente porque gostavam da minha companhia. Ao voltar para casa naquela noite, senti uma estranha calma. Sim, eu havia perdido minha filha. Sim, fui traído por aqueles mais próximos de mim. Mas eu também havia encontrado uma nova liberdade. Liberdade para viver sem pretensões, sem ter que suportar desrespeito em nome de manter uma aparência de harmonia familiar. Liberdade para ser eu mesmo, cercado de pessoas que realmente me apreciam. Viva a vida ao máximo, Errol, Beatrice me disse antes de morrer. Não deixe que ninguém lhe diga como fazer. Eu não a decepcionei. Protegi o que construímos juntos. E agora viverei minha vida do jeito que acho certo, com dignidade nos meus próprios termos. Ainda tenho tempo, talvez 5 anos, como Braxton disse, talvez mais. Mas aconteça o que acontecer, esses anos serão meus e somente meus.